O feminismo é conhecido como sendo um movimento político e filosófico que luta pelos direitos econômicos e sociais entre homens e mulheres. Luta também pela emancipação política feminina. É conhecido como sendo um movimento criado por mulheres e para as mulheres. Mas será que na prática é mesmo para as mulheres? E qual é a relação do feminismo, ou que eu faço do feminismo e da cobra do Jardim do Éden? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, permita-me pedir um especial favor para subscreveres ao canal, deixares o teu like, ativares o sininho e partilhares esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não se esqueça que o crescimento dessa nossa comunidade vai depender muito dessa tua ação, ok? Então, bora para o vídeo? Bem, apesar do termo feminismo ser usado muito antes, o feminismo como movimento inicia no final do século XIX para o início do século XX. Historicamente, esse movimento conheceu três principais ondas. A primeira onda do feminismo foi a onda do sufrágio, a onda das sufragistas. Sufragistas que vem do sufrágio e sufrágio significa voto. A pauta principal dessa onda era lutar para a emancipação política feminina, concedendo assim às mulheres o direito ao voto, que era um direito que elas não tinham. O que não se fala dessa época é que, propriamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, poucas pessoas tinham direito ao voto. O voto era um direito reservado a uma pequena porção dos homens. Aqueles homens abastardos, portadores de terras, eram esses e só esses que poderiam votar, ok? Ao contrário das mulheres, para que todos os homens pudessem ter então acesso ao voto, eles tiveram que se submeter ao recenseamento militar, se disponibilizando a ir para a guerra em caso de conflito no país. Então, todo homem que fez o recenseamento militar, se o país entrar em guerra, ele deve ir lutar para salvar então a sua pátria. E no caso desse mesmo homem se recusar, ele pode inclusive vir a ser morto. E o que é que as mulheres fizeram para que para que conquistassem o voto, melhor dizendo? Um barulhinhozinho e só. Então, as mulheres não conquistaram propriamente o voto. O voto foi cedido às mulheres. Então, conquistando o voto em 1918, conquistando o voto em 1918, surge então a segunda onda do feminismo. Essa segunda onda do feminismo teve como pautas questões sobre o papel da mulher na família, o papel da mulher no mercado do trabalho e também sobre questões de sexualidade e questões de gênero. Um dos nomes mais sonantes desse movimento, dessa segunda onda, foi o de Simone de Beauvoir, uma filósofa e professora que ficou muito conhecida no movimento depois de ter lançado a obra dela, que até hoje é conhecida como sendo a Bíblia, aliás, do movimento feminista, o segundo sexo. Uma das frases mais famosas dessa obra é quando a Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu acho que isso até na boca das feministas soa como música, porque todas dizem isso. E além de Simone de Beauvoir, tiveram outras como a Audre Lorde e a Adrienne, que essas defendiam que a heterossexualidade não existe e que é apenas uma constituição social do patriarcado para que pudessem perpetuar o seu poder sobre as mulheres. Essas mesmas feministas dessa segunda onda defendem também que o útero é um elemento que serve apenas para oprimir as mulheres, que os homens se valem do útero da mulher para lhes dominar e lhes oprimir. E cá para nós, eu paro e me pergunto, será que essas feministas foram trazidas pela andorinha? Não, Precisou de um útero para lhes abrigar, ok? E depois elas também defendem questões sobre a maternidade, que a maternidade escraviza a mulher
e por ali afora. Defendiam também sobre a questão da sexualidade, que a sexualidade é uma constituição social. Ninguém é homem, ninguém é mulher, não existem gêneros e que cada um pode ser o que quiser. Nessa onda, a questão da prostituição ainda era discutida, né? Mas já na terceira onda, que teve também as pautas similares, né, à da segunda onda, mas com um discurso mais, vamos dizer, com um discurso mais revolucionário, assim, mais autoritário, né? Nessa terceira onda, além de ter as mesmas pautas da segunda onda, nessa terceira onda se via a prostituição como sendo uma forma de libertação sexual feminina. Segundo as feministas, as mulheres eram oprimidas sexualmente e que as mulheres não poderiam exprimir sua sexualidade tal como elas gostariam. A questão é que, no conceito das feministas, a mulher é opressora e que o homem é o causador de todo o mal que a mulher enfrenta. Tanto é que a Audre Lorde e a Adrienne sugerem que, para que as mulheres possam se livrar desse domínio do opressor, elas tinham que namorar entre si. Isso é, tornando-se lésbicas. Também foi nessa terceira onda que questões da beleza da mulher foram colocadas em pautas. Por quê? Porque, para as feministas, o fato das mulheres cuidarem de si é um elemento que faz com que elas beneficiem o patriarcado. Dali então é que começaram a surgir mulheres que começaram a se revolucionar para que puderem criar pelos, cortar o cabelo, vestirem-se como homens, criarem pelos nas axilas, ou seja, tornarem-se feias. E uma coisa que eu não percebo é, se as mulheres feministas criticam tanto os homens, falam tão mal dos homens, como é que elas vão querer se tornar naqueles que elas mais odeiam? Porque se vocês verem, o que alimenta o movimento feminista é a questão das mulheres não poderem fazer, não poderem cometer os erros que os homens cometem. Mas agora, quem nos disse que o homem pode trair? Quem disse que cometer erros é um direito? Na verdade, todos nós podemos realmente fazer o que quisermos. Porém, o cometer ou não cometer erro vai depender da moralidade e do compromisso da verdade que cada um tiver consigo, né? Então, essas ondas do feminismo, e eu aqui estou a falar de forma resumida para que o vídeo não fique muito longo, então foram por conta dessas pautas sobre a ideologia de gênero, porque segundo as feministas, cada um pode ser o que quiser, não existe homem, não existe mulher, é tudo uma construção social, ok? É isso que as feministas defendem, por isso é que nós hoje conseguimos vivenciar o caos que temos estado a vivenciar. Muitas das feministas tiveram uma história em comum. Muitas delas vêm de famílias desestruturadas, sofreram abuso. No caso da Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir era uma pedófila. Ela aliciava as alunas, né? E muitas das alunas crianças. Inclusive, ela chegou a perder a licença dela de lecionar por conta das constantes queixas que os pais foram reportando. Então, muitas dessas feministas, ao invés delas aprenderem a lidar com as suas fraquezas, né, elas criaram movimentos para impulsionar essas práticas. É o que eu tenho estado a dizer, né, o que eu chamo de espírito de porco. O porco, como é que funciona? Para ele não ser o único sujo, ele tende a trazer os outros na lama. Por quê? Porque se nós nos tornarmos todos sujos, a minha condição de sujeira será muito melhor aceite. Então é isso que o feminismo faz. Agora, como posteriormente algumas mulheres
não foram se identificando com muitas das pautas discutidas pelo feminismo, começou então a surgir outros tipos de feminismo. Tanto é que hoje estima-se existirem mais de 20 vertentes feministas. Então, de forma resumida, é isso que é o feminismo. Agora, qual é a relação do feminismo e a cobra do Jardim do Éden? Bem, vamos imaginar um cenário. Está ali o Adão e Eva, super felizes no paraíso. O Adão tinha a missão de caçar, de trepar em árvores, para poder então colher frutos e, através disso, a Eva fazer um alimento gostoso e tudo mais. Num belo dia, eles a passarem ali pelo paraíso, aliás, eles pausaram em uma árvore e lá apareceu a cobra. Qual foi a promessa que a cobra fez no ouvido da Eva? A cobra disse na Eva que, olha, o modo de vida que vocês estão aqui a levar não é fixe. Existem muitas outras coisas que vocês podem descobrir. Se vocês comerem nessa árvore, vocês serão como deuses. Então, o que a cobra propôs a Eva é para comerem o fruto daquela árvore e se tornarem então como deuses, descobrirem o bem e o mal e poderem fazer tudo o que eles quisessem. E não é assim que o feminismo se apresenta para nós. O feminismo diz no nosso ouvido, ou seja, nos propõe uma ideia de liberdade, uma ideia de empoderamento que, ao final de tudo, só vem a prejudicar a própria mulher. Se vocês fizerem uma análise agora, na sociedade em que nós vivemos, a única pessoa que tem vantagens sobre o feminismo são apenas os homens irresponsáveis. Afinal, os homens já não precisam cuidar das mulheres, os homens já não precisam se responsabilizar pelos seus atos. A mulher hoje pode tomar pílula, a mulher hoje pode fazer aborto, pode fazer o que ela quiser, pode dar para quantas pessoas ela quiser. Só que o feminismo anula completamente a verdade e anula inclusive a forma de como a mulher se sente. Porque é verdade que, imagina só, nós mulheres, independentemente de nós acreditarmos ou não, eu acredito verdadeiramente que a mulher é o centro gravitacional por meio do qual tudo acontece. E se quisermos destruir a nação, basta começar por destruir as mulheres. É só nós olharmos para a sociedade e perceber como é que nós estamos hoje em dia e como é que nós éramos anteriormente, né? Quando nossas mães não tinham essa proposta de empoderamento, né? Afinal, basta ser mulher para percebermos que quanto mais alguém nos pica, mais insegurança fica. Isso é, quando nós nos envolvemos com muitas pessoas, nós nos tornamos cada vez mais inseguras. Ao contrário dos homens, a mulher no sexo não busca só prazer, busca também segurança. E cada vez que alguém faz e não fica, a mulher se sente mais insegura. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela não é autossuficiente, que ela não tem capacidades para fazer com que o homem possa permanecer com ela. Dali a frustração. Adão e Eva, após de terem comido a maçã, descobriram que estavam nus. E nós também, com essa proposta falaciosa sobre o feminismo, nós também descobrimos que estamos nuas. Afinal, nessa tentativa toda de nos desconstruirmos, nós esquecemos de quem somos e, sobretudo, para o que fomos feitas. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Acontece que a nossa nudez não é de roupas. Afinal, o feminismo permitiu que as mulheres mostrassem os seus corpos bem como quisessem e entendessem. Mas a nossa nudez é a nudez da alma, ok? Quando nós cumprimos essa proposta que o feminismo nos vende, depois nós sabemos que depois desses prazeres imediatos surge um vazio. E a nossa nudez não é externa, é interna. Muitas de nós estão com as almas vazias,
ok? Porque já não há uma verdade na qual nós podemos nos apoiar, ok? E nós vamos, ok, nós até podemos ter a liberdade de fazer aborto, mas nós sabemos que o aborto prejudica muito mais a mulher do que o homem. Muitas são as mulheres que caíram na lábia de homens, prejudicaram seus úteros, né? Porque não podiam, porque o homem assim propôs, e que hoje não conseguem, infelizmente, engravidar porque caíram nessa proposta de liberdade falsa. Na verdade, nós nunca seremos iguais aos homens. Basta nós colocarmos um calçado nos nossos pés para percebermos que, se nós quisermos colocar o pé direito no pé esquerdo, o calçado já fica torto. Então, é a natureza, é a realidade a nos mostrar como é que as coisas de facto funcionam. É só nós olharmos para a nossa biologia que nós vamos perceber que existem diferenças consideráveis entre homens e mulheres. E quando as pessoas falam em lutar por direitos de trabalho, é assim, nós precisamos de perceber que o trabalho não é um direito, é um dever. As pessoas trabalham para se sustentar. Adultos trabalham por necessidades. Então, toda essa falácia de empoderamento, de isso, daquilo, só prende as mulheres, né? Hoje em dia, eu acompanho muitas mulheres tristes, muitas mulheres com um vazio enorme por dentro. Por quê? Porque elas aqui nas redes sociais, elas precisam levantar bandeiras, né? Precisam carregar essa carga de empoderamento nas costas, precisam mostrar ou parecer que está tudo bem, que estão super bem, quanto dentro há um vazio. E como é que nós vamos curar esse vazio? Só vai ser possível nós curarmos esse vazio se nós aceitarmos nossa condição assexuada. Não é verdade que os homens têm tudo garantido. Não é verdade. E também não é verdade que os homens são os causadores de todo o mal que acontece às mulheres. Não, isso não é verdade. Claro, existe o machismo, existe sim, senhora, o machismo, mas tal como existe o machismo, existe também mulheres com comportamentos iguais ou até piores do que muitos homens. Sim, alguns homens matam, mas mulheres também matam. O que eu quero com isso dizer não é normalizar nada, mas é nós compreendermos que a maldade não é um ato circunscrito ao gênero masculino. Tanto a mulher quanto o homem pode perfeitamente cometer qualquer atrocidade que for. E agora vocês poderão me perguntar, mas Marinela, isso quer dizer que nós não podemos lutar contra a violência sexual, lutar contra a violência física, a violência doméstica e tudo mais? Pode-se, mas o que você precisa de compreender é que todas essas lutas não é uma pauta feminista, é uma pauta humana. Se eu vir uma mulher a ser agredida e eu acudir a essa mulher, eu não estou a ser feminista, eu estou a ser humana. Ok? Então, o ato de ser humana é que vai me impulsionar a lutar contra certas injustiças. E para isso, eu não preciso menosprezar um sexo, não preciso me sobrepor aos homens para poder então conseguir a minha luta. Quer dizer que qualquer homem, qualquer ser humano, seja homem ou mulher, diante de uma injustiça, ele deve se manifestar. E sim, maternidade é exaustiva. Nós gostaríamos, claro, que não fosse tão exaustivo, mas é essa a realidade. Os homens também enfrentam lá as suas dificuldades e a vida não é fácil para ninguém. E se nós formos um pouquinho honestas conosco mesmo, vamos perceber que o principal inimigo da mulher é a outra mulher. É sempre a outra mulher que menospreza a outra mulher. Quando uma mulher posta foto e os seios dela estão caídos, não são só os homens, aliás, poucos são os homens que vão comentar naquela foto, são mais as mulheres que vão rir daquela mulher, vão insultar aquela mulher. E também, no nosso local de trabalho, vamos perceber que nós encontramos mais empecilhos colocados por mulheres do que por homens.
Então, e isso já para falar sobre a questão do trabalho, né? No trabalho, o que importa não é o teu sexo, não é o teu gênero, é o quão competente você é, ok? Os empregadores, eles não estão só a olhar pelo gênero, eles estão a olhar por aquelas pessoas que trazem resultado à mesa. Isso é uma responsabilidade tua. Quando você carrega essa bandeira de empoderamento, você se priva de se ver, de se enxergar como mulher e de perceber como mulher quais são as vantagens que você tem, que você obtém, aliás, da tua condição assexuada, ok? Por exemplo, quando uma mulher dá à luz, não são os homens que vêm fazer aquele check-up no bebê para confirmar se é realmente do filho ou não. São as próprias mães, as próprias tias, as próprias avós que são mulheres, né? Que fazem isso com outras mulheres. Então não é verdade que os homens... Claro, eu acredito que o grande problema masculino é em relação à parceira dele e não às mulheres, ok? Os homens conseguem nutrir boas relações com outras mulheres. A dificuldade é nessa vida dos. Claro, o feminismo até acerta nos problemas que ele levanta, porém as soluções que ele entrega só prejudicam as mulheres. Enquanto nós estamos a danificar os nossos úteros, as clínicas feministas de aborto enriquecem cada vez mais. Enquanto nós danificamos o nosso corpo tomando pílulas, tomando remédios para não engravidarmos, é a indústria farmacêutica que cresce. E cresce às custas de quem? Às custas das mulheres. E eu gostaria daqui de lembrar que as nossas fraquezas, os nossos desejos são para serem combatidos e não alimentados. E o que o feminismo faz é alimenta o nosso prazer sem trazer à tona a responsabilidade que nós vamos obter desse prazer que nós buscamos. Um amigo meu me disse que as mulheres vão continuar sempre a escolher os homens com quem elas querem deitar, mas só os homens poderão escolher as mulheres com quem eles querem se casar. Então, sim, lembrar que a luta pela injustiça é uma pauta humana e não feminista, e tudo que o feminismo faz é ganhar dinheiro através das mulheres. Assuma a tua condição de mulher. Por quê? Porque é assumindo a tua condição de mulher que você vai conseguir perceber quais são as vantagens que a tua condição assexuada te oferece, ok? Então, se você gostou desse vídeo, encaminha esse vídeo para uma amiga que possivelmente quererá ouvir isso, e também partilha esse vídeo, deixa aqui o teu comentário, deixa o teu like e não se esqueça de subscrever ao meu canal. Lembrando que o crescimento dessa nossa comunidade vai depender muito dessa tua ação. Então, até já!